Então vamos lá. Vocês fizeram a atividade? Que eu acho que já é para entregar semana que vem. A da folhinha? Sim, A da folhinha? a da folhinha mesmo. Tô respondendo ainda. Tá. Vou responder ainda. Ok, mas vamos Semana que corrigir vem já é então. pra entregar? Vamos lá. Sim, Primeira Maria. perguntinha. Se você viajasse de carro da sua casa até Manaus e depois de Manaus até São Paulo, por quais biomas você passaria? Estamos saindo de Pilõezinhos, na Caatinga, para chegar em Manaus. Aqui, a gente tá passando por onde? Pelo Cerrado? Cerrado. Então, a Não, gente sai da Caatinga. Caatinga, passa por onde? Cerrado. E depois chega? Cerrado. São Não, peraí. Vamos tomar em Paulo. Manaus Amazônia. ainda. Chega na Amazônia. Amazônia. E aí a gente vai descer para São Paulo, que tá mais ou menos aqui. Então a gente vai sair da Amazônia, vai passar novamente por onde? Cerrado. E Para depois aí passar pela Mata Atlântica. chega na Mata Atlântica. Então, quais são os biomas que a gente não chega perto se a gente for seguir esse caminho? Hello? Pantanal e Pampa. É o que, meu amor? A gente não chega perto. Eu quero saber quais são os biomas que a gente não vai ver nessa viagem de carro. Pampa e Pantanal. A não ser, é claro que você queira dar uma virada aqui no Mato Grosso do Sul. E aí você vai dar uma olhadinha no Pantanal. Mas não faz sentido você vir até o Rio Grande do Sul. A resposta da uma é qual? Eu acabei de falar. Eu não escutei não. Calma, mas você sabe a resposta. Se você está saindo da sua casa para ir até Manaus e depois de Manaus até São Paulo, vamos olhar o mapa. A gente está saindo da Caatinga e está seguindo até aqui. Então, a gente vai passar Caatinga, Cerrado, Amazônia. E depois para chegar em São Paulo. E Mata Atlântica. A gente desce da Amazônia, passa pelo Cerrado e chega na Mata Atlântica. Então vai ser Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica. Exatamente, são esses biomas. Assim, 2. Eu já fiz o 1, e o 2 e o 3. Explique a relação da vegetação do Cerrado com as queimadas. A gente falou muito disso na aula passada. O que tinha a ver Pelo os aquecimento incêndios? global? Não. A vegetação do Cerrado. Botei Primeira assim, coisa. tá relacionado ao fogo. Exatamente. Por que é que a vegetação do Cerrado, por exemplo, tem aqueles galhos retorcidos? Porque é uma vegetação que está adaptada a incêndios. Tem costume. Esse costume. Tá? Então, é comum haver incêndios lá. A mata é adaptada, é uma mata mais seca. Eles passam por um processo de seca rigoroso e, consequentemente, estão adaptados a esse tipo de situação. Quando acontecer assim uma queimada, ela vai falar assim, oxi, isso é normal por aqui, costume. Mas calma, não é bem assim não. Porque se ocorre um incêndio criminoso, pode ser que não consiga resistir. Porque vai além, é alguém que está aplicando fogo ali.
A resposta do 2 está relacionado ao fato da vegetação do cerrado ser uma mata bastante seca, que está adaptada a incêndios. Tá? Porque já é comum haver incêndios causados de forma natural, por um raio, o sol muito quente em cima da mata seca, o que não quer dizer que um incêndio criminoso, ou seja, um incêndio que uma pessoa chegou lá e tocou fogo no cerrado, seja algo correto e que vai garantir que o cerrado se restabeleça. Porque se você fica lá ateando fogo, você pode não dar tempo, não dar chance para o bioma se recuperar. Mas a resposta é essa. É uma mata adaptada a incêndios. Ok? Número 3. Muito fácil. Qual é o bioma característico da região que você vive? Deixa eu ver. É o Caatinga. Caatinga. É a Caatinga, exatamente. Pilõezinhos está localizado na Caatinga. Eu pergunto, a Caatinga sofre com alguma degradação ambiental? Sim. Qual? Queimadas? Também. O que mais? Aí eu não sei mais não. Desmatamento. Isso em todo o Brasil. Todos os biomas passam por esse tipo de degradação. Tá? Então, assim, a Caatinga, ela está sendo também desmatada constantemente. Ok? Na dúvida, minha gente, qual o tipo de degradação ambiental que o bioma X está sofrendo? Desmatamento. Não tem para onde correr. Tá bem? Eu coloquei assim, o desmatamento. Ok. Tranquilo, meus amores. Gente, página 48, capítulo 2, fatores e impactos ambientais. Estão vendo a Que tela? página? Qual é a página? 48. Nela. Ok. Então, olha, logo de cara, para a imagem da tela, a gente tá vendo Mariana. Mariana, exatamente. Foi o desastre de Mariana que aconteceu em 2015. Uma mineradora chamada Vale, também com outro dono australiano, que era BHP Billiton, tinha uma barragem que se rompeu e uma enxurrada de minérios e metais pesados atingiu a vila de Bento Rodrigues e matou muitas pessoas, sem contar que saiu varrendo boa parte do ecossistema e matou vários animais, plantas, atingiu os rios e chegou até o mar. Foi grande o desastre. E ano passado A gente aconteceu vê assim, né, parecido professora, pequenininho, em mas vai Brumadinho. lá pra ver. Desculpa, Eloilson, não entendi. A gente vê assim no livro bem pequenininho, mas vai lá pra ver bem grandão. Exatamente. Tá? Então, vamos continuar. O que é que eu quero falar para vocês primeiro? O ecossistema, ele se mantém em um equilíbrio dinâmico. Ou seja, a natureza ela se modifica naturalmente ao longo do tempo. Só que, quando ocorrem alterações pequenas, o ecossistema consegue se restabelecer, se reorganizar naturalmente, tranquilamente. É uma alteração significativa,
seja muito grande, que a natureza não estava contando com aquilo, a gente vai ter um impacto. A gente chama de impacto. Quando a alteração é muito grande, a gente chama de impacto ambiental. E isso acaba rompendo o equilíbrio no ecossistema. Então, só relembrando, nosso ecossistema é formado por fatores bióticos, que são os seres vivos, plantas, animais, fungos, bactérias, e fatores abióticos, que são os componentes que não têm vida: água, ar, solo, fogo. Juntos, eles vão formar o Vento. ecossistema. Ô, professora, vento está incluído aí? O vento não é o ar? Ah, é mesmo? É porque minha cabeça tá meio doida hoje. Tudo bem. O vento nada mais é do que o ar se movimentando. Ok? Então, esse é o ecossistema. Então, para a gente poder trabalhar os impactos do ecossistema, a gente precisa primeiro entender como é que os fatores que compõem o ecossistema estão se relacionando. Como é que os fatores vivos e os fatores não vivos vão interagir. Tá? Então, vamos falar primeiro dos fatores. Como eu já falei, na natureza a gente tem uma relação equilibrada entre fatores bióticos e abióticos. Tranquilo até aí? Tranquilo, tá favorável. Sim, tranquilo, Tranquilo, meu. favorável. Joia. Portanto, é necessário conhecer como ocorre a interação entre os fatores para evitarmos os impactos e os desastres ambientais. Então, a gente vai falar primeiro de alguns conceitos importantes. E aí eu vou querer que vocês leiam, tá? Porque agora minha garganta... Quem quer ler primeiro? Eu. Vamos lá. No segundo Na página 49. Na página 49. Já tô. É pra ler aonde? No começo. Os ecossistemas. Os ecossistemas se mantêm em equilíbrio dinâmico ao longo do tempo. Isso significa que eles podem sofrer pequenas alterações em qualquer diversos fatores que os compõem, mas isso não causa prejuízo em sua estrutura, porque o ecossistema se reorganiza naturalmente. Porque o outro lado, alterações significativas no meio ambiente, sendo ela provocada pela ação humana ou por fenômenos naturais. Falamos em impacto ambiental e o equilíbrio do ecossistema é rompido. Nesse capítulo, vamos analisar os impactos ambientais causados pela ação humana e por catástrofes naturais. Catástrofe. Ninguém vai ler, não? Só eu, hein? Continue. eu vou. Vimos no capítulo anterior que podemos classificar todos os fatores do ecossistema em duas categorias: fatores abióticos e fatores bióticos. Gabriel Cada agora. vai, Gabriel. E os influência na natureza. Há um Não, equilíbrio. cada organismo. A linha de cima. Cada organismo interage com os fatores abióticos e bióticos e os Influencia. influência na natureza. Há um delicado entre todos esses fatores. Por isso, precisamos conhecê-los para saber como evitar impactos e desastres ambientais, atualmente cada vez mais preocupantes. Pode Continua? continuar? Pode.
Nos ecossistemas, cada espécie tem suas necessidades de sobrevivência, que dependem das condições físicas e químicas do meio das interações impopulares de outras espécies. O conjunto das condições necessárias das relações que a espécie tem com o ambiente compõe o que chamamos de nicho ecológico e o local em que a população vive dentro de um ecossistema é chamado de habitante. Todos Habitat. os seres Não, Gabriel, pausa. Pronto, até habitat, tá bom. Então, olha só, gente. Vamos falar primeiro do que é nicho. Conjunto das condições necessárias e das relações que as espécies têm com o meio ambiente. Quando o Jonathan falou de urso, por exemplo, por que não tem urso aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil, a gente não tem condições favoráveis para um urso. O urso é um animal adaptado para clima frio. Ele tem aquele tecido adiposo, aquela gordura todinha. Ele não Não, sobrevive mas não é no urso país. polar. Não, mas qualquer urso. Qualquer urso. É? Sim. Os ursos, eles estão localizados no hemisfério norte, tá? E a gente tá no sul. E no sul, também no caso dos polares. Eles são animais de lugares frios. A gente vive num país tropical, bem no meio do planeta. Não é canto para urso, não. Então, assim, o nicho ecológico de um urso... O pobre ia morrer queimado aqui no Brasil. Ia morrer queimado. O nicho ecológico de Traz pra cá que eu como ele. galera, Eca, o nicho eca. ecológico de um urso precisa ser de tal forma que ele consiga sobreviver. Então, as condições necessárias vão depender muito do local em que ele está. E aí, temos também o habitat, que é o local onde ele se encontra. Por exemplo, um peixe, ele vive fora d'água? Não, senão ele morre. Então, o habitat de um peixe é um habitat aquático. Mas, por exemplo, em termos de nicho, um peixe de mar sobrevive no rio? Não. A senhora poderia falar de novo o quê? Um peixe que Me vive no explica o mar. que é nicho. O que é nicho? Nicho, vamos lá, de novo, o que é nicho? Conjunto das condições necessárias e das relações que as espécies têm com o meio ambiente. Então, só exemplificando. Um peixe que vive no mar. Vocês acham que ele sobrevive num rio? Não. Não. Por que Não. Por que não? Se ele é dentro d'água. Se o rio não tivesse água, Pois é, aí é ele dentro sobrevivia, d'água. não. Mas as condições dessa água podem não ser adequadas. Isso é que é o nicho. A salinidade, a temperatura pode não estar adequada para aquele peixe. Do mesmo jeito que um peixe de rio não sobrevive no mar. Compreendeu? Entendi Também agora. o mar, Vou botar aqui, o mar é salgado. tem que ver a temperatura. Temos que ver a temperatura do gosto que o peixe tem que ficar, do jeito da temperatura. Exatamente. Então, Nem muito quente, nem muito frio. habitat é o local. Nicho são as condições. Então, pode ser temperatura, a salinidade, o nível de acidez, a quantidade de luz que entra. Lembra quando a gente falou, na aula que eu gravei, que eu não dei aula para vocês, mas eu falei que tinha a zona costeira, a zona fótica, que era o habitat aquático. Do mesmo jeito, os biomas terrestres. Não tem lobo na Mata Atlântica, mas tem lobo no Cerrado. São nichos diferentes. Não tem urso no Brasil. Não tem girafa. Porque esses animais se adaptam a nichos que não estão presentes aqui no Brasil.
Compreenderam? Completamente. Tá. Então vamos passar. Quem vai continuar a ler para mim? Eu, Eu quem? Gabriel. Ah, pronto, vai, Gabriel. Todos os seres vivos necessitam de alimentos para sobreviver. Nos alimentos está a energia necessária para a realização de todas as funções. Vitais. É a matéria-prima para o crescimento e a manutenção do corpo. Na natureza, existem seres capazes de produzir o próprio alimento e são chamados de autótrofos. Autótrofos. Por si próprio. Trofo é igual a nutrição. Há também os que não são capazes de produzir o próprio alimento, chamado de heterótrofos. Heterótrofos. É igual diferente que trófico e é igual a nutrição. O processo de autrofórico mais comum na natureza é a fotossíntese. Foto é igual a luz. Fotossíntese. Temos que significar assistência de matéria orgânica na presença de luz. Pausa. Pronto. Então, gente, olha para o slide. E o que Gabriel falou também. Todo ser vivo precisa se alimentar. Alguns produzem o próprio alimento e são chamados de autótrofos. Outros não produzem e são chamados de heterótrofos. Que tipo de ser vivo é capaz de produzir o próprio alimento? As plantas. Os animais. Animal produz o próprio alimento? Não. Então, olha só. A natureza. A natureza. O que é a natureza, Eloilson? As plantas. Só? Tem muitas coisas, é porque eu não quero falar, não. Gente, a natureza nada mais é do que o ecossistema. Então, tudo que está ali dentro, inclusive nós, humanos, que também precisamos da natureza, fazemos parte. Tá? Sem A ela, natureza, nós fica sem ar. ela é algo muito mais amplo. Mas vamos falar de seres vivos. Seres que produzem o próprio alimento são chamados de autótrofos. Auto, si mesmo. Nutrição é igual a trofo. Então, um ser vivo que produz o próprio alimento sem precisar de outro ser vivo. Pergunta: nós somos autótrofos ou heterótrofos? Eu acho que heterótrofos. Sei lá, não sei dizer não. Heterótrofo. Isso mesmo. É um trava-língua. Nós somos heterótrofos. Não conseguimos produzir nosso próprio alimento. Agora eu quero outra pessoa para ler. Vamos lá. Eu posso ler? Não, Gabriel, você já leu. Agora, Tiago. Vai. O processo autotrófico. O processo autotrófico mais comum na natureza é o fotossíntese. Não, mas aí, Gabriel já leu. Continue. Professora, sai Fotossíntese. porque o meu aplicativo Fotoluz. fechou. Ai, meu pai do céu. Vai. Fotoluz, termo que significa síntese de matéria orgânica na presença de luz. O organismo que se realizam esse tipo de processo autotrófico possuem como é que é esse nome aqui? Clorofila. Seres clorofilados e são apresentados principalmente pelas plantas e pelo... Professor, peraí, isso é uma pergunta. Sim. A aula acaba que horas? Se tudo der certo, antes de 11.
11 horas? Antes. Ah, tá. Legal. Pronto. O celular tá mais Olha só, carregando, gente. mas dá Quem pra são segurar. os seres clorofilados? Que são os seres capazes de produzir fotossíntese, ou seja, produzir o próprio alimento. São as plantas terrestres e aquáticas e também o fitoplâncton, que são seres microscópicos, muito pequenininhos, que vivem na água. Atenção uma coisa, quando a gente está falando de plâncton, em ciências, não é esse plâncton aqui. Tá, professor, aí também, né? Não, mas olhe, porque assim, esse plâncton aqui, ele tem um fundo de verdade. A diferença desse plâncton para o plâncton da ciência é que esse aqui, ele se movimenta por conta própria. E o plâncton verdadeiro, ele não se movimenta por conta própria. Ele fica para lá e para cá. Para onde a correnteza levar, ele vai. Então, assim, só para definir. Porque esse plâncton aqui, ele existe. Só que ele não se movimenta por conta própria. Então, foi uma coisa que faltou falar quando eu estava falando de hábitats aquáticos. Tem o zooplâncton, que são pequenos animais. Camarãozinho pequenininho, que fica ali enterrado na lama, ou no mar, ou no rio. E também Mas é bom camarão. tem um aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Essas aranhinhas pequenininhas. Tudo fitoplâncton. Aliás, zooplâncton. Que é zoo animal. E tem microalgas, que são essas coisas aqui, que são fitoplâncton. Tá? São, no caso, o fitoplâncton é autotrófico, produz o próprio alimento, e o zooplâncton, ele não produz, porque é zoo animal. Animais não produzem o próprio alimento, são heterotróficos. Tranquilo até aí? Sim. Então, olha só. Como é que acontece essa história de produção do próprio alimento? Vamos pegar a planta aqui. Ela absorve a luz do sol, absorve o gás carbônico e vai liberar gás oxigênio. Ao mesmo tempo, ela também vai puxar a água que está no solo e vai produzir glicose, que é açúcar. Esse açúcar é justamente o alimento dela. Tá? A planta produz e come açúcar. Toda planta. Umas mais e outras menos. Por isso que tem fruta que é muito doce e tem planta que não tem gosto de nada. Assim, não é doce, na verdade. Tá? Mas esse é o alimento dela. A E glicose. às vezes é azedo. É azedo, igual a Laranja. siriguela. Sim, Igual a siriguela. porque temos Laranja. também outras coisas que elas produzem. Um A melhor ácido. fruta é jambo. E aí fica Jambo azedo. é uma delícia. Mas ficou Igual a claro aqui, siriguela. gente, como é que a planta produz o próprio alimento? Sim. Pronto. Então, plantas são autotróficas. E os demais seres vivos precisam, então, se alimentar de outros seres vivos. Vamos para a página 50. Quero alguém para ler? Eu não posso mais não, é que eu já li, né? Tá, vai. Gustavo? Vicente? Vou ler a página 50? Sim. Tá. Os autótrofos, como produzem os próprios alimentos, são considerados os produtores
em um ecossistema. Já os heterotrófagos obtêm seu alimento a partir de outro ser vivo. Nos ecossistemas, há duas categorias de... Por favor, professor, leia esse nome. Nem eu Heterótrofos. sei. Obrigado. Consumidores e decompositores. Pronto, Os pausa aí. consumidores são... Pausa aí. Ah, tá. Então, olha só, gente. As plantas produzem o próprio alimento. Então, elas são chamadas de produtores. São os autótrofos. Os autótrofos são os únicos produtores. Os demais, os heterótrofos, vão ser divididos em consumidores e decompositores. Continua, Gustavo. Os consumidores são aqueles que se alimentam de outros seres vivos e são representados pelos animais. Os consumidores que se alimentam apenas de plantas são chamados herbívoros. Já os que se alimentam apenas de outros animais são chamados de carnívoros. Há também consumidores que se alimentam tanto de planta quanto dos animais. Se chamam os onívoros. Além desses, há ainda os consumidores que se alimentam de detritos, e por isso são chamados de detritivos. Pronto, pausa aí. Continua? Pausa aí. Então, olha só, gente. Olha para a figura aqui na tela. A gente tem as plantas, que são os produtores. As borboletas se alimentam da planta. Então, elas são consumidoras primárias, porque elas são as primeiras a se alimentar da planta. Vem o sapo e se alimenta das borboletas. Ele é o consumidor secundário. A serpente, a cobra, se alimenta do sapo. Ela é o consumidor terciário. Por último, nós temos fungos e bactérias, que são decompositores, que vão degradar a matéria orgânica. Estão no final da cadeia. Agora pode continuar, Gustavo. Espera aí, rapidinho. Tá, então... Hilary, lê pra Professor, mim. manda alguém ler, porque agora eu vou cuidar do meu irmão. Tá bem, vai, Hilary. Tá, onde ele parou mesmo que eu esqueci? Nessa parte, os decompositores. Os decompositores. Ok. Os decompositores são representados pelos fungos e por muitas espécies de bactérias. Eles são os responsáveis por decompor a matéria orgânica presente no corpo de organismos mortos, liberando para o meio ambiente minerais e outros nutrientes que podem ser utilizados novamente pelos produtores. Nos ecossistemas, produtores, consumidores e decompositores formam uma intricada rede de relações alimentares, as teias alimentares. Pausa aí. É comum. Pausa. Pronto. Então, vamos continuar. Então, olha só resumindo. Então, olha só, gente. A gente tem o produtor. E aí, aquele animal que se alimenta do produtor é o herbívoro. O que se alimenta do herbívoro é o carnívoro. E temos também o onívoro, que ele pode se alimentar tanto de animais quanto de plantas. E temos o detritívoro, que se alimenta de animais mortos. Ok? E aí a gente entra também nos decompositores, que são fungos e bactérias, que se alimentam da matéria orgânica e devolve tudo para a terra. Então a gente tem níveis tróficos. O primeiro nível trófico é sempre o produtor, que é aquele ser vivo que produz o próprio alimento. E aí, quem se alimenta do produtor se encontra no segundo nível trófico. Quem se alimenta do segundo nível trófico está no terceiro nível trófico e assim por diante. No caso do onívoro, se ele se alimenta do produtor, ele vai para o segundo nível trófico, certo?
Gente, Oi? estão conseguindo me ouvir? Não, é porque a gente Sim, eu estou conseguindo. Certo. Então, assim, ó, se o onívoro está aqui se alimentando do produtor, ele está no segundo nível trófico. Mas se ele se alimentar primeiro não. Se vem o produtor, depois o herbívoro, depois o onívoro, 1, 2, 3. Ele então se encontra no terceiro nível trófico. Isso vai variar. Então, olha só um exemplo. Primeiro a gente tem o milho, e aí o rato se alimenta do milho. O rato está em qual nível trófico? Herbívoro? É um herbívoro, então ele é o segundo nível trófico. O milho é o primeiro, o rato é o segundo, certo? Pessoal, Hello! estão entendendo? Sim. Sim. Então respondam, pelo amor de Deus. Então, ó, vem a coruja. Professora, Terceiro qualquer nível coisa trófico. sair aqui é o celular. Tá saindo direto do Ok, aplicativo. tá certo. E aí, ó, no caso da cobra, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, ela é o Carnívoro. É o terceiro. nível trófico. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Vamos ver outra aqui. O ser humano aqui, se alimentando do milho, ele é o consumidor primário, secundário, é o qual? O segundo e o terceiro. Segundo nível trófico, consumidor qual? Primário ou secundário? Ele é o consumidor primário ou secundário? Secundário. Primário. Ele É é o o primário. primeiro a comer o milho. A professora explicou esse negócio que eu não lembro, não. Expliquei sim. Foi porque eu não Eu tô sabia. entendendo. Tudo bem, mas gente, não se preocupem porque a aula vai ficar gravada, tá? Olha só. Aí depois eu olho. Olha para a setinha vermelha. Milho, ser humano, onça pintada. Produtor. O primeiro a consumir o produtor. Consumidor primário. O segundo, consumidor secundário. Tranquilo até aí? Sim. Vamos lá, então. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Primeiro nível trófico. Segundo nível trófico. Terceiro nível trófico. Vamos aqui para o bode agora. Ó. Nesse caso aqui, da setinha verde, o ser humano, ele é consumidor primário, secundário. Olha para a cadeia verde. Só da seta verde. Eu acho que é o secundário. Secundário. E o nível trófico? É o qual? É o milho e Não, esse bode aí. não, eu quero saber. O ser humano, ele está em qual nível trófico? no Primeiro. segundo. No terceiro. É terceiro. Primeiro Disse nível terceiro. trófico. Segundo nível trófico. Terceiro nível trófico. E a onça, quarto nível trófico. Então aqui, ó. No caso do bode, por exemplo, ele é o consumidor primário. O ser humano, o consumidor secundário. A onça, consumidor terciário. Mas se a onça, ao invés de comer o ser humano, comer o bode, aí ela vai ser o consumidor secundário. Porque, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Mesma coisa raposa. E no fim, todos eles vão parar na barriga dos decompositores, que são o último
nível trófico sempre. Guardem isso. Se liguem na dica. O primeiro nível trófico é sempre o produtor, que é a planta ou o ser clorofilado lá, o fitoplâncton. O último nível trófico é sempre o decompositor, que são fungos e bactérias. Tranquilo até aí? Então, primeiro vem o produtor, que é o milho. Sim. Vem o segundo, aí o terceiro é a gente e o último é aqueles que pegam os restos, né? É, decompositores. Mas lembra, tá? Como nós somos onívoros, a gente pode estar tanto como segundo como terceiro. Só para fechar a aula. Rapidinho para a gente terminar. As substâncias contaminantes se acumulam ao longo da cadeia alimentar. Então, quanto mais longe do produtor, mais tóxico vai ser o nosso alimento. Então, Isso mesmo. Ó, tá vendo que a caveirinha tá aumentando? Sim. Então, olha só, tem uma substância contaminante na água. Os seres autótrofos, quando estão produzindo o próprio alimento, acabam absorvendo essa substância tóxica. Vem o zooplâncton, se alimenta dessa planta. Aí adquire a substância tóxica, que se espalha pelo corpo dele. Vem os peixinhos, que comem o zooplâncton e adquirem a substância, que se espalha pelo corpo deles. Vem peixe maior, come esses peixinhos, adquire também a substância. A gente que está aqui, ó, no final da cadeia, é quem mais vai sofrer. Vai absorver muito mais substância tóxica. Então, quando a gente fala Juntando todo mundo. em termos de cadeia alimentar, quando tem substâncias tóxicas, quem está no fim da cadeia é o mais prejudicado. Aqui eu vou passar no livro de vocês, mas a gente vai falar disso na próxima aula, tá bom? Tá certo. Certo. Gente, vou mandar um link com a atividade. Então, beijo, fiquem com Deus.